Para a gente falar o português claro, quando a gente tem estudos teóricos sobre isso, os reprovados sempre são os pobres e os pretos. Então, acho que nós já participamos de muitos debates, né? E a grande questão colocada é: bom, vocês estão propondo então que agora a gente comece a reprovar os alunos? E a gente sabe que quando tem reprovação na escola, quem são os alunos reprovados? São os alunos socialmente mais delicados, que estão colocados em áreas, por exemplo, com grande problemática socioeconômica, etc. Para a gente falar o português claro, quando a gente tem estudos teóricos sobre isso, os reprovados sempre são os pobres e os pretos, né? Que são onde recai o grande número de reprovados na nossa escola. E nós estamos propondo isso? Não, a gente não está propondo isso. Mas nós estamos achando que é necessário fazer uma intervenção e mudar as coisas do jeito que estão colocadas hoje. Os professores, eu também sou professor de inglês na rede municipal, a gente percebe a grande dificuldade que a gente tem no sentido de fazer uma coisa simples, que é nosso ofício, dar aula. E a gente está tendo problemas para dar aula. Do jeito que está organizado hoje a escola, a gente tem essa dificuldade de organizar a sala de aula para que a gente possa ensinar o que a gente sabe. Então, uma das coisas que estão colocadas é a gente garantir e dizer para o aluno e para as suas famílias que existe uma possibilidade, inclusive, do aluno ser retido se ele não vier na escola, se ele não assistir às aulas, se ele não se organizar o seu material, se ele não responder às questões que são colocadas. Então são várias questões que estão colocadas que, no decorrer dos últimos anos, a gente foi perdendo, inclusive, a autoridade na sala de aula para fazê-lo. Então, uma das coisas que estão colocadas é a possibilidade dessa retenção na passagem dos ciclos, do terceiro ano para o quarto, do sexto ano para o sétimo. E a gente está falando em possibilidades, porque a matriz que a gente traz aqui é a educação como avaliação para a aprendizagem, não avaliação para reter o aluno, é avaliação para o aluno aprender. E numa concepção de avaliação formativa, que todos nós já, 95% aqui somos professores, nós aprendemos isso na nossa faculdade, o conceito de avaliação formativa. Então, acho que essa é uma questão que está colocada, pensar em que o aluno, exista a possibilidade do aluno ser retido, e aí o aluno pode, em tese pelo menos, se responsabilizar mais pelo ensino-aprendizado, se organizar melhor para aprender tudo aquilo que a gente aprendeu na faculdade para ensiná-lo. Essa é a possibilidade. Além disso, que nós temos que criar, paralelamente a isso, possibilidades de o aluno recuperar o aprendizado dele. Nós entendemos e concordamos com uma tese que toda criança é capaz de aprender, toda. Só com ritmos diferentes, de formas diferentes. Numa classe com 35 alunos, fica difícil do professor identificar o ritmo de um aluno X e o Y. Um professor, por exemplo, que trabalha aí de quinto ano em diante, um professor de inglês, por exemplo, ele tem que dar aula, por exemplo, para 8 salas, 6 salas. Se for 5 salas, vezes 30 alunos, 150 alunos. São 150 alunos que ele encontra toda semana. Eu estou falando de um professor que dá aula numa escola só. Então, essa é uma dificuldade, né, que a gente tem para garantir isso com 2 aulas semanais. Então, a questão da avaliação está colocada nesse sentido. Eu tenho que garantir, ao mesmo tempo que fale para a família e para o aluno: olha, se os seus filhos não vierem na escola, se eles não participarem das aulas, é possível que ele seja retido na passagem dos ciclos. E o governo tem que fazer o quê para impedir que isso aconteça? Que o aluno tenha recuperação paralela, que ele tenha recuperação durante o período do aprendizado dele, no contraturno, e, se precisar mais reforço, as férias. Essas questões estão colocadas como uma necessidade para implementar o que a gente está chamando de avaliação para a aprendizagem. Nós somos contra a retenção, está provado em todos os estudos empíricos que a retenção não resolve o problema da criança, tá certo? Mas é necessário que os professores, seja dada uma resposta para os professores, os profissionais que estão em sala de aula, querendo ensinar os alunos, que a gente não está conseguindo hoje. É nessa perspectiva que tem todas essas questões que a gente está pontuando, que eu vou voltar a palavra para que a gente possa avançar nesse debate.